De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília e Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Olha, a gente está aqui no programa Conexão de hoje conversando sobre aleitamento materno, sobre amamentação, nesta semana que é comemorativa ao aleitamento materno, e a gente quer desafiar você a acompanhar o programa, entender um pouco mais a importância disso e ser também, claro, um divulgador, né, um multiplicador dessa informação, porque, conforme a gente já falou aqui no início, é essa que faz a diferença, é a informação. E esse é o papel da Unimed hoje aqui no programa Conexão, destacar exatamente essa importância, trazer uma mamãe que está amamentando aí, né, que está aí curtindo todos os desafios, né, de ser mãe, e isso é realmente muito legal a gente poder mostrar aqui no Conexão. Luciana, a gente estava falando, antes de ir para o intervalo, da importância, né, dos benefícios da amamentação, e você até mencionou, antes de eu chamar o intervalo aqui, que é considerada até como a primeira vacina, né? Que coisa interessante para a gente imaginar o poder, né, desse abençoado alimento chamado leite materno. Exatamente, ele traz benefícios, como eu disse, tanto para a mãe como para o bebê, né? E para o bebê, ela é considerada a primeira vacina, porque a mãe vai passar anticorpos já de proteção para essa criança, além dela criar os próprios anticorpos dela. E também ela vai preparar toda a criança, né, a musculatura orofacial para melhorar a questão da dentição, a mastigação, né? Então ela vai estar preparando a criança já para receber outro tipo de alimento que não seja o aleitamento materno. Ela também é um leite materno, ele é acessível, né? Tá ali disponível. Disponível. Deixa eu te interromper um pouquinho, só perguntar, porque a gente fala o colostro, que fala o começo e tal, e muitas vezes ali a mãe desanima porque parece que não é o leite, ou parece que tem parece pouco, uma aguinha de arroz, né? Mas a importância dele, né? Esse é o leite que é o mais rico até nos nutrientes importantes para a criança, por isso da importância da primeira hora da amamentação, para realmente pegar toda essa questão do colostro, né? E também falando dos benefícios, a mãe também vai se beneficiar desse aleitamento materno, além de ser um leite acessível, né? Que hoje a gente sabe que está tudo muito caro, vai diminuir o risco de hemorragias para a mãe no pós-parto, vai ter um efeito protetor contra o câncer de ovário, né, e útero, por conta de hormônios que são próprios da amamentação, e reduz até riscos da mulher desenvolver o diabetes. Então assim, são benefícios para a criança, benefícios para a mamãe, todo mundo ganha. E você falou um outro aspecto que é muito importante, o aspecto que a gente tem que considerar também, que é o aspecto econômico, né? Que isso representa assim, algo muito importante hoje em dia nas famílias. E eu quero ressaltar aqui também com a Suelen, assim, como é que é, Suelen? A terapia ocupacional, e você, consultora de amamentação, a terapia ocupacional tem essa coisa como é que eu posso definir assim? De criar ambientes, situações, adequar, né? Isso na amamentação deve fazer uma diferença importante, né? Isso, faz sim, porque dentro da terapia ocupacional a gente vai ver aquele indivíduo como um todo, vai ver o contexto em que ele está inserido, e eu trabalho muito com a parte do desenvolvimento infantil, e foi isso que me levou a estudar, a fazer o curso de consultoria em amamentação, porque eu percebi que as crianças que eu atendia, que às vezes tinham algum atraso no desenvolvimento, quando a gente começa a investigar com a mãe como que foi a gestação, os primeiros meses de vida, muitas dessas crianças tinham dificuldade nesse período, a mãe às vezes não conseguiu amamentar, então eu falei, nossa, eu enquanto TEA, eu quero trabalhar com prevenção, eu quero trabalhar com promoção de saúde, então por isso que eu comecei lá no início, trabalhar com as gestantes e com o aleitamento materno, porque essa questão do aleitamento materno, ela influencia em todo o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, como a Lu estava comentando, né, o desenvolvimento, né, dos músculos da face, dos dentes, mas muito mais que isso, porque o aleitamento materno, ele não só proporciona para o bebê
o melhor alimento, o alimento padrão ouro que a gente estava comentando aqui, mas ele também nutre o bebê de afeto. Então, quando a gente fala em amamentação, a gente não pensa só no leite que vai encher a barriguinha, vai nutrir essa criança, vai deixar ele hidratada. Não só o físico, né? Não só o físico, mas também essa questão do desenvolvimento afetivo e do vínculo entre a mãe, a criança. E a gente às vezes fica focando, né? Claro, a mãe e o bebê são os protagonistas do aleitamento materno, mas a gente precisa falar também do papai, precisa falar da rede de apoio. Poxa, até que enfim alguém me lembrou da gente, né, nessa história toda. Mas é verdade, o papel de vocês é fundamental, porque tem muitas coisas que a mãe precisa se tranquilizar, deixar de pensar e se preocupar para poder focar só no cuidado com o bebê. E aí é que entra essa rede de apoio. Quando a mãe conta com essa rede de apoio, quando ela está bem acolhida, a gente fala, né? A mãe dá o colo para o bebê. E quem dá o colo para essa mãe, né? É a rede de apoio familiar. Às vezes, se não tem, né, alguém mais próximo, a gente fala para buscar esse apoio com algum outro profissional, com os grupos, com as rodas de conversa, né, de mães, para que ela se sinta acolhida. Eu acho que a Liliane, né, pode contar um pouquinho da experiência dela com isso, porque acho que é fundamental essa questão da partilha, né, que é uma palavra que a gente usa bastante. Conta pra gente um pouco aí dessa sua experiência. Bem, eu tive a oportunidade de fazer parte de 2 momentos importantes na espera e na chegada da Laura com o curso preparatório, né? Ela tá fazendo parte. Pronto. Calma. Tá tudo bem. Quero participar também. Tá tudo bem. Lembra que ela estava falando do planejamento? É interessante. A Liliane confessou algo pra gente assim, que desde o rompimento da bolsa, nada foi conforme o planejado. Não é? E está sendo assim, né? E, aliás, isso é algo que a mãe tem que contar, porque o inesperado acontece. A gente fala que isso é esse choro, isso é maternidade real. Muitas vezes a gente idealiza muito, a gente cria muitas expectativas, né? E às vezes quando vem alguma dificuldade, vem a frustração. E aí a gente precisa acolher essa mãe para a gente elaborar essa situação, né? A gente mostra para ela que isso faz parte. Quando a gente antecipa para a mulher que o bebê vai chorar, que às vezes as coisas não vão sair como planejado, o bebê fica mais tranquilo e a gente vai entendendo que isso faz parte da maternidade real. E a gente sabe que um outro aspecto também é que a amamentar acalma, né? Com certeza. Será que a Liliane já consegue falar? Não, ainda não, acho que ainda não, ela ainda está no A Laura ainda está estranhando. É claro que também tem toda a questão do ambiente, né? Que isso muda muito. Aliás, esse também é um ponto que eu acho que você poderia falar. A questão do ambiente influencia, né, na amamentação? Influencia sim, tanto que quando a gente está orientando, né, a mãe a amamentar, a gente sempre fala, ó, busca um lugar tranquilo, com pessoas assim que te tragam confiança, porque às vezes você tem muita gente, a gente fala dos pitacos, né? As pessoas ficam ali, às vezes, né, criticando, né, fica ali questionando a capacidade, né, dessa mulher de amamentar, e isso não é saudável. Então eu sempre falo, tenta estar num ambiente que seja seguro, tranquilo. Às vezes a gente até comenta, vamos abaixar um pouquinho a luz, vamos colocar uma musiquinha de fundo, justamente para esse bebê se acalmar e essa mãe também se acalmar, né? Não é só o bebê, para que então possa acontecer a amamentação de maneira tranquila e fluida. Com certeza. A gente está falando aqui da amamentação, destacando um pouco a importância, o trabalho lá no Espaço Viver Bem, da Unimed, né, que tem esse trabalho junto com as mamães. Daqui a pouco, no próximo bloco, a Liliane conta um pouco mais da experiência dela. Mas é interessante isso, né? A gente destacar aqui a importância, destacar que tem, né, um trabalho muito bem feito na Unimed de Marília, com as mães, com as gestantes, que vai realmente dando essa condição, esse apoio, né, para que a gestante possa realmente ser incentivada a amamentar. E continua com essa situação de ser um alimento exclusivo, né, Lu? Ainda exclusividade por 6 meses. 6 meses. Aleitamento materno exclusivo é o ideal, né?
Porque a introdução inadequada de alimentos e o desmame precoce vai interferir em várias coisas, né? Como a Suelen disse e como eu disse, é a vacina do bebê, além da vacina, ele vai proteger contra muitos problemas, alergias, vai melhorar a imunidade por questões dos anticorpos. Você sabe que eu tenho um exemplo em casa com relação à amamentação. É interessante porque o Vini que é o meu filho, o homem mais velho, ele teve alimentação exclusiva 6 meses. Já o Cauê, que é o mais novo, não teve os 6 meses. Ele largou um pouco... Não, minto. O Vini mamou, não. Dos dois foram 6 meses. O Vini avançou, né? Ele não queria mais folgado, aquela coisa, né? Ele quis ir mais, quis ir além. Ele mamou acho que até 1 ano e meio quase. E o Cauê parou com 6 meses. Então, assim, o Vini, ao longo da história, a gente vê assim, o Vini não ficava doente, né? Como quando criança. Ele foi uma criança que teve, assim, uma infância muito tranquila com relação a tudo. Desde as coisas corriqueiras até coisas mais importantes, tal, ele sempre foi muito bem. E já o Cauê apresentou mais infecções, essa coisa toda, inflamações, tal. Então, você já a gente atribuiu muito a isso, né? Porque a gente falava muito dessa questão, a imunidade dele é baixa e tal, né? E a gente falava, poxa, será que tem alguma relação? E aí você começa... Com certeza, ele tem esse efeito protetor, né? Efeito protetor mesmo. Por questões de aumentar a imunidade, aumentar as defesas dele, então, consequentemente, ele não teve doenças, né? A gente vai para o intervalo rapidinho, para ficar quietinho aqui, para a Laurinha ficar tranquila, relaxada, e a gente volta depois do intervalo, não sai daí não, falando sobre aleitamento materno, amamentação, é o tema do Conexão de hoje. A gente está aqui com um laço dourado, nessa campanha que a Unimed está divulgando aí para a nossa cidade, para a nossa região. Não sai daí não, que a gente volta na sequência em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Esse é o plano Vitalícia e Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Até já!